Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre modelo JSON e JSON Path, que é a forma que a gente faz filtros e consultas em nossos arquivos JSON. E seja muito bem-vindo ao canal No Code Startup, meu nome é Matheus Castelo, aqui ensinamos a como construir aplicativos lucrativos sem saber programar. E agora já bora pro conteúdo. E se você não sabe o que é um modelo JSON, é a forma oficial que sistemas se comunicam entre sistemas. Então tem essa forma aqui, você já deve ter visto aí nos seus estudos, que é uma forma padrão de comunicação. A gente usa colchetes, aspas para colocar informações dentro de informações. Então aqui, por exemplo, que a gente tem um arquivo JSON da informações dos empregados, né? Aqui tem os funcionários, aí tem o nome do funcionário 1, o nome do funcionário 2 e o nome do funcionário 3, né? E aqui tem a idade. Então, dessa forma, a gente consegue armazenar arquivos de um jeito que é muito fácil para o humano entender. E essa forma aqui do JSON Path também fica fácil para a máquina entender. Então, além de ser rápido, fácil, é bem eficiente para o humano e para a máquina entender. Para a gente entender um pouco melhor, bora ver um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. O formato JSON é um formato oficial para a gente usar quando a gente está trabalhando com APIs. E para mostrar um exemplo bem legal, eu trouxe aqui o API do Pokémon. É só procurar no Google por Poké API, tá? É uma forma que a gente consegue se comunicar com o banco de dados do Pokémon e todas essas informações, elas vão vir em JSON. Então olha que legal. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Tem aqui o Pokémon, eu posso colocar o nome do Pokémon, né? Por exemplo, Charmander, né? Vou colocar Charmander aqui e vou dar o submit. Ele retorna com os dados do Charmander. Isso daqui é um arquivo JSON. Olha que irado. E nesse arquivo JSON, ele vai ter muitos outros conteúdos diferentes, ó. Tudo sobre o Charmander, para você conseguir construir aí o seu aplicativo, o seu projeto, até seu jogo, né? Você poderia fazer um joguinho para acessar a Pokédex aqui do Pokémon. E para você entender bem o que é essa URL, né? É a URL que a gente vai usar para se comunicar via API. Então, se eu copiar essa URL aqui, ó, vou copiar ela e vou vir aqui na minha aba, abrir uma nova aba e colar. Para a gente ver. Quando eu faço isso, eu estou me comunicando com a API do Pokémon e ele está trazendo todos os dados em formato JSON. Só que esse formato aqui, ó, ele não tá formatado, tá daquele jeito bonito que a gente gosta de ver. Para isso, eu baixei essa extensão aqui. Depois você pode procurar no Google, ó, que chama JSON Viewer, tá? É uma extensão que ela deixa o formato JSON mais bonito para a gente poder testar. Vou clicar aqui e vou recarregar a página, ó. Então é só baixar ela, colocar no seu Chrome e recarregar. Vou recarregar e agora sim, olha como ficou organizado. Então isso daqui é um exemplo de um arquivo JSON, ó. A gente tem as habilidades do Pokémon, tem o nome, a URL da habilidade, e se está escondido ou não, o slot, né, da habilidade. E toda vez que a gente tem esses colchetes aqui, é uma lista. Então aqui tem o primeiro item da lista, segundo item da lista, e aqui tem um outro valor, né? Aqui fechou a lista, ó. Fechou a lista número 1, aí aqui tem uma outra lista que é a lista de formas, Charmander, aí tem a forma tal. Aí eu posso clicar aqui nas flechinhas para ir começar a explorar esses dados, né? Por exemplo, se eu vir aqui, eu tenho vários dados do meu Pokémon. Inclusive aqui, formatos aqui, imagens, ó. Black Shine, Front Default. Eu posso clicar aqui em algum, ó, para ver a imagem do Charmander, ó. Mostrou a imagem do Charmander. Então, para ficar claro, o JSON é uma forma de se organizar esses arquivos que fica fácil para o humano ler, para também a máquina ler, e também a forma oficial de a gente construir as APIs. E agora que você já entendeu o que são modelos de arquivo JSON, a gente vai falar sobre JSON Path. JSON Path nada mais é que a forma que a gente consegue consultar dados dentro de um arquivo JSON ou fazer determinado filtro para achar algum dado específico dentro daquele arquivo. Para isso, vamos para a prática que vai ficar bem claro para você. Eu recomendo que você faça junto comigo para ir testando e aprendendo junto comigo. Bora lá! Então pode vir no Google, escrever JSON Path. Vamos aqui nesse primeiro link, que é o JSON Path Online Evaluator. A gente vai usar isso daqui para entender como é que funciona os arquivos JSON e como fazer aí consultas com JSON Path. Vai apagar tudo aqui para a gente começar do zero, tá? Então esse daqui é um arquivo JSON, ó, que tem o primeiro nome da pessoa, tem o segundo nome, o sobrenome,
a idade, o endereço da pessoa. Aqui, ó, tem um dado, ele tem mais alguns outros dados dentro de dados. Então isso é uma forma flexível que o JSON faz, né? Você consegue colocar dados dentro de dados e ir estendendo o seu arquivo aí de uma forma na horizontal, assim, bem longe, né? Você poderia ter aqui o endereço, eu poderia aqui ter ruas, e estendendo esse arquivo. Quando a gente tem aqui os colchetes, são listas. Então aqui tem o item 1 e aqui tem o item 2. Aqui no JSON Path, a gente consegue ir testando qual que é o JSON Path que a gente vai escrever para ele fazer um filtro. E esse filtro ele vai aparecer aqui do lado. Olha que fácil. Então beleza. O que você tem que entender primeiramente é o root, que é a raiz do arquivo. Quando a gente coloca assim, ó, sinalzinho de dinheiro, deixa eu até dar um zoom aqui, né, para ficar mais fácil, e um ponto, ele vai trazer meu arquivo inteiro, tá? Então se você quiser que traga o arquivo inteiro, você coloca aqui, ó, o sinalzinho e o pontinho, sinal de dinheiro, cifrão, e o pontinho para trazer seu arquivo inteiro, tá bom? A partir daí, você pode colocar o ponto não, tá? A partir daí você pode colocar o nome do dado que você quer acessar. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, first name. Então ele vai trazer sempre uma lista, que é o John. Olha que irado, tá trazendo uma lista. Pô, legal. First name, eu posso ir aqui também no last name. Vai trazer esse dado aqui do last name. Se eu colocar age, vai trazer a idade. Pô, show demais, hein, Castelo? Coloca address aí, que é o endereço. Vou colocar aqui address, e ele vai trazer aqui os dados do meu endereço. Então, muitas vezes, quando você está trabalhando com algum aplicativo, com algum software, você precisa pegar um dado dentro de um JSON. E é dessa forma que você faz. Você consegue ir colocando pontinho. E, por exemplo, aqui, ó, phone numbers. Ah, escrevi errado. Phone number. Aí ele traz todo aqui meus dados do número de telefone, que é uma lista. Beleza, Castelo, já entendi, mas como que a gente trabalha com listas, né? Ó, aqui a gente tem uma lista, tá? Sempre que tem aqui um colchete, né? Tem uma lista. Então esse é o valor, primeiro valor da lista, e esse daqui é o segundo valor da lista. Beleza? Em listas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um colchete. Se eu quiser o primeiro valor da lista, eu vou colocar 0. 0 significa o primeiro valor, tá? E 1 vai ser o segundo valor. Então sempre começa do 0 aqui nesse caso, tá? Para ficar claro. Beleza, coloquei 0, ele vai trazer o meu primeiro valor da lista, ó. Esse é o meu primeiro valor dessa lista aqui. Se eu colocar 1, ele traz meu segundo valor. Castelo, tô na dúvida aqui. E como que eu pego isso daqui, ó? Por exemplo, o type do iPhone. Bom, agora é só você seguir a lógica e colocar ponto type. Olha que irado. A gente conseguiu acessar um dado dentro de uma lista, dentro de um arquivo de som. Mas se tivesse outra lista, dentro de um arquivo, é só ir seguindo essa lógica, tá? Vai colocando os pontos, falando qual ponto você quer da lista acessar e vai colocando até conseguir aquele dado. E uma outra forma legal de trabalhar com lista é a gente colocar aqui, ó, 2.1. O que isso vai fazer? Isso vai pegar só o primeiro valor da lista, tá? Se eu quiser pegar os dois primeiros valores, eu coloco 2, tá? Então ele vai pegar os dois primeiros valores, que é o iPhone e o Home. Ah, eu quero pegar a lista de telefones. É só trocar aqui, ó, para number. Beleza? Então ele vai pegar os dois primeiros valores. E aqui tem diversas formas de a gente conseguir fazer os filtros, né? E pegar certos valores de determinada lista. Depois eu recomendo que você estude um pouco mais e veja quais são essas formas. Aqui eu tô dando um overview geral para você sair do zero e conseguir dar os primeiros passos. Mas dessa forma aqui é uma forma de trabalhar com lista. E por último, vamos entender como que a gente faz filtros dentro de um arquivo JSON. Bora lá. Então para isso, vou vir aqui, vou apagar. Certo? E aqui tem poucos exemplos, né? Mas vamos supor que tivesse um dado aqui com uma lista muito grande. Eu quero saber só aqueles que são tipo iPhone, né? Como que eu faço isso? Como que eu filtro por tipo iPhone? Aqui, claro, tem só 2. Mas se tivesse 100 aí dados, se tivesse 1000 dados,
e você precisa filtrar essa lista. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou escrever, né, essa forma padrão inicial. E aí, aqui, eu vou abrir colchetes, tá? Vou abrir colchetes. E eu vou passar aqui uma pergunta que eu vou passar com interrogação, tá? Aqui essa é a forma padrão da gente fazer um filtro dentro de uma lista, tá? E aqui eu vou passar um arroba, ponto, o nome da coluna que a gente quer fazer o filtro, tá? Se quiser filtrar type, ó, já até aparece. Como ele tá, eu não coloquei nenhum filtro, ele tá mostrando tudo que tem dentro de funny numbers. Poderia colocar numbers, aqui vai ser o nosso filtro, né? Nossa condicional, number, tá? Vamos colocar nosso filtro aqui? Então o que eu quero? Eu quero meu type, tá? Tá, aí ele pergunta assim, qual que é a condição que você quer fazer? Eu quero que o type seja igual. Para testar o igual, a gente vai colocar 2 iguais, tá? É uma forma aqui padrão que a gente faz para conseguir consultar, tá? Então eu vou colocar aspas e vou colocar iPhone. Opa. Vou colocar assim, iPhone. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Está procurando na minha lista valores de type igual ao iPhone. Ele vai trazer os dados inteiros daquele dado, né? Que é composto pelo tipo e pelo número, tá? Então aqui eu já consigo fazer um filtro para acessar um dado específico lá do meu JSON. Olha que fácil. Eu quero, na verdade, type, eu quero igual a home, né? Ele vai achar o outro. Dessa forma, a gente consegue fazer filtros dentro de arquivos JSON. É você esperar o padrãozinho que a gente tem que fazer aqui para fazer o filtro, né? Com esses colchetes, interrogação, aí coloca aqui a sua condição dentro dos parênteses. E dessa forma, você já entende como trabalhar aí com JSON Path, como selecionar dados específicos aqui, como trabalhar com listas, também como fazer filtros. Você já começa a dar seus primeiros passos e fica muito mais fácil para você construir o seu app aí com JSON e JSON Path. E para ficar mais claro, eu trouxe o exemplo prático de um projeto que a gente faz lá na formação, que é o projeto de filmes. Esse daqui é o Zeno. O Zeno é um back-end no-code muito poderoso. Ele faz essa transmissão de dados por meio de API e por meio dos arquivos JSON, né? Aqui tem os APIs e eu tenho acesso à minha tabela filme. Se você não sabe detalhes sobre API, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando só sobre APIs. Mas, por exemplo, ó, se eu vim aqui em filmes, vai rodar uma função, tudo no code, tudo muito fácil. E aqui eu coloco run, tenho que passar um token de autorização. E aqui eu posso dar o run, que ele vai rodar um método get para pegar os dados do meu filme, ó. Se eu rodar aqui, ele vai passar e pegar os dados aqui do meu filme no formato JSON, ó. Legal, tem o nome do filme, a capa, o URL, descrição. Esse é o formato JSON. O mais interessante é que se eu for aqui na minha tabela, ó, por exemplo, a tabela filmes, aqui Zeno, temos um vídeo aqui no canal também só sobre Zeno. Olha lá que vai curtir bastante. Mas a gente tem aqui os dados, né, em formato tabela. E aí eu consigo rodar e testar esses arquivos aqui lá nos meus APIs, né? Eu vou lá no meu projeto filmes, eu posso vir aqui filmes, dar o run e de novo ter acesso aos meus dados. Ah, Castelo, mas eu não entendi na prática. Como que eu crio um software, um aplicativo com isso? Bom, aqui eu tenho meu back-end. Ele está rodando toda a inteligência e meu banco de dados do meu app. E no Flutterflow, por exemplo, a gente ensina como construir um aplicativo de filmes para se conectar com o Zeno. Não só no Flutterflow, mas também no Bubble, que é outra ferramenta no Code. Então, para quem não conhece, Flutterflow é uma ferramenta que a gente consegue arrastar e soltar elementos e construir nossos apps aí de uma forma nativa em Flutter, multiplataforma, de um jeito bem agilizado. Se quiser, também tem um vídeo no canal explicando e um curso completo sobre Flutterflow. Eu vou vir aqui, ó, em API e vou vir aqui em um API exemplo, constrói todas as APIs aqui, né? Então tem as APIs de get, APIs de post, delete
E eu vou testar aqui essa API que é o Get todos os filmes, tá? Vou vir aqui em Get. Então aqui tem a nossa API, onde a gente configura. Então nosso aplicativo vai se comunicar com o Zeno por meio de API. Vou vir aqui em resposta, testes. Vou vir aqui no Zeno e vou copiar aqui meu token de acesso, né, de segurança. Vou copiar aqui o token de acesso. Vou dar o Ctrl V para a gente testar um GET. Então, o que ele vai fazer? Vai puxar todos os filmes. Exatamente esse dado que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Eu vou vir aqui testar a API. E ele traz aqui, ó, os mesmos dados lá do Zeno. Ele trouxe aqui para o meu app. Então, o meu app já consegue associar esses dados lá dentro. E olha que irado. Aqui, ó, o Flutterflow, ele já estrutura o JSON Path para você. Então, ele está falando aqui, ó, isso aqui é o quê? Quer o ID? É uma lista, né? Então, quando a gente quer uma lista, a gente coloca os dois pontinhos. Tem essa lista aqui que veio nesse resultado, ó. Já pegou o resultado da lista. Eu posso ver meu JSON Path, ó. É esse. Ah, você quer o nome dos filmes em lista? Pode vir aqui ver seu JSON Path, ó. Tá aqui, ó. É uma lista com os nomes do filme que eu consegui no meu get. Pô, irado demais, hein? O Flutterflow já consegue estruturar certinho esse JSON Path. Mas esse aqui é um exemplo só, né? De como construir seu app. De uma forma aí bem robusta, junto com um back-end que a gente pode construir. Mas a gente pode fazer o app aí com vários outros tipos de front-end e com vários outros tipos de back-end. Mas espero que tenha ficado claro um exemplo na prática de como usar o JSON Path. Aqui eu não só uso todos os campos, como eu faço filtros aqui, ó. Tenho filtro para eu acessar apenas os status assistidos. E foi o que a gente tinha acabado de aprender, né? Ele filtra só os status, filmes assistidos, né? Legal. Irado demais. Espero que tenha ficado claro para você o que são os arquivos no modelo JSON e o que é o JSON Path, né? Que é a forma da gente fazer consultas no arquivo JSON. Se você quer aprender de forma mais avançada como construir apps robustos com no code, aprendendo tanto a parte do front-end quanto do back-end, acesse a nossa formação, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que ela tá irada e muito completa e tudo passo a passo. Te espero no próximo vídeo do canal. Até mais.